Sábado, amados, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 1, continuando aí essa série de mensagens transformados, amém? O título dessa mensagem é Transformados para Viver em Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler juntos do verso 13 ao verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor. Esse é o momento, é o ponto, Senhor, culminante da nossa semana, é o momento em que oramos, Senhor, que juntos como igreja estamos unidos para receber mais uma vez a sua palavra, a sua poderosa palavra. Que o Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale mais uma vez, que o Senhor nos instrua, que o seu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, para agir em nosso meio. Essa é a nossa oração, e que tudo seja mais uma vez para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amados, então nós vivemos em uma época, num tempo, em que muita gente deseja mudar, mas nem sempre sabe de onde essa transformação realmente vem. Tentamos mudar comportamentos, hábitos e circunstâncias, mas Pedro, apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, ele nos mostra que a verdadeira transformação começa em Jesus Cristo e alcança a maneira como nós pensamos. Essa transformação, ela começa em Cristo, mas ela não é algo que acontece no momento em que nós cremos e para, mas é uma transformação que ela alcança a maneira como nós pensamos, desejamos e vivemos. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21, que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele chama a igreja a uma vida de santidade. Mas esse chamado para viver uma vida em santidade não nasce simplesmente de uma lista de regras. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Esse chamado nasce do que Cristo fez por nós, porque fomos alcançados pela graça, resgatados, como diz o texto, pelo precioso sangue de Cristo, e recebemos uma nova esperança. Por isso, a santidade cristã não é uma tentativa de nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. É a resposta de quem já foi transformado por Deus. Então, a graça que nos salva
É a mesma graça que nos transforma. Repete comigo. A graça que nos salva é a mesma graça que me transforma. E esse texto nos mostra hoje como essa transformação deve produzir uma vida diferente. Então, deixe a sua Bíblia aí aberta em 1 Pedro 13, 21. Mas antes, vamos entender um pouco o que Pedro escreveu anteriormente, o capítulo 1, do verso 1 ao 12. Pedro lembra à igreja da Ásia que eles foram regenerados, foram salvos, transformados para uma esperança viva. E Pedro lembra a eles que isso só foi possível por meio da valiosa fé que Deus nos concedeu em Cristo, e que essa fé, diz Pedro, tem como alvo a salvação da nossa alma. Então, por isso, no verso 13, eu estou aqui com a versão NAA, tá, ô Yuri? No verso 13, o apóstolo Pedro começa com, por isso, 1 Pedro 1, verso 13, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro começa com por isso, porque está baseado, Pedro constrói ali uma base, agora, através disso, através da regeneração, através da salvação, através da transformação que Jesus está fazendo na vida de vocês, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, preparar o seu entendimento, ou cingir os lombos do seu entendimento. Pedro aqui, ele se refere à antiga prática de se recolher as vestes, quando era necessário andar às pressas. As pessoas usavam túnicas, umas batas, né? Então, as roupas eram largas. Então, preparar o entendimento, cingir os lombos aqui, na tradução, significa que as roupas eram largas e que isso prejudicava um deslocamento. Então, se preparem. Então, aqui ele usa uma metáfora a um processo mental de uma pessoa, que significa puxar todas as pontas soltas do pensamento, sabe? Aquele pensamento que está deslocado, não é um pensamento focado. Essa metáfora significa puxar todas as pontas soltas do pensamento, rejeitando os prazeres do mundo. Pedro também diz em ser sóbrio, ou seja, ser sóbrio é estar pronto para agir, tendo firmeza, autocontrole e clareza mental. Terceiro ponto que Pedro fala, não só em preparar o seu entendimento e ser sóbrio, devemos esperar, a igreja deve esperar na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, esperar na graça, ou seja, vivendo nos dias atuais, amados, no hoje, esperando inteiramente, não é esperando só de forma parcial, é esperando. Pedro diz mais à frente que isso é uma esperança viva, é algo vivo. Então, é esperar inteiramente, por completo, na graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos está sendo revelada. E como nós podemos fazer isso na prática? Verso 14, Pedro começa dizendo que nós precisamos viver como filhos obedientes. Verso 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Mas você pode dizer, mas pastor, eles estavam vivendo um tempo diferente do nosso.
né? Isso valia para eles, mas para a gente hoje o tempo é totalmente mudado. Amados, Pedro escreve essa carta aos cristãos da igreja da Ásia, que ele fala no capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, Pedro escreve a uma igreja que se encontrava dispersa da região da Ásia, e é possível que eles estivessem passando, amados, por perseguição. Então, o tempo é diferente do nosso, sim, mas não era um tempo tranquilo e calmo, não. Eles estavam passando por perseguição, e essa carta Pedro escreve para fortalecer os cristãos, não como a gente falou, uma lista de regras, mas lembrando a eles da graça de Jesus Cristo que os salvou dentre os mortos. Amém? E muitos naquele tempo, naquela igreja, eles estavam, por conta da perseguição, abrindo mão do caminho, abrindo mão da igreja, abrindo mão da comunhão, abrindo mão de ouvir a palavra, e eles estavam voltando diante da dificuldade, diante dos problemas, voltando aos seus antigos hábitos, devassidão, bebedeira, maus testemunhos, e etc, etc, etc. Amados, isso é algo que continua até os nossos dias. Cristãos, aqueles que declaram ser cristãos, creem em Cristo, por muito menos do que isso, por muito menos do que uma perseguição, talvez por um desemprego, talvez por uma questão de enfermidade, talvez pelo meio que vive. Cristãos hoje, por muito menos, abrem mão do caminho, abrem mão de estar em comunhão, abrem mão de ouvir a palavra. Para quê? Para poderem se consolar nas coisas do mundo. Então, o que Pedro está dizendo aqui, o que Pedro está exortando a igreja da Ásia é que é possível, sim, sermos filhos de Deus, termos fé em Jesus, sermos salvos em Jesus, mas andarmos como órfãos, andarmos como se Deus não fosse o nosso Pai. Quando eu falo Deus, é o Deus Todo-Poderoso e Soberano, amém? O Deus Criador de todas as coisas, e que governa todas as coisas, e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então é possível sermos filhos de Deus e andarmos como órfãos. Precisamos nos agarrar na promessa da adoção, amados, isso é uma bênção. Saber que Deus, Ele nos escolheu, nós não tínhamos pais, estávamos perdidos no mundo, mas Deus, Ele nos chama através da vida em santidade do Seu Filho Jesus, que vem e morre em nosso lugar, e através da fé na vida e morte de Jesus, nós recebemos a vida de Jesus. Jesus que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, nós recebemos a vida dele, ou seja, nós fomos inseridos por graça na família de Deus, e hoje nós podemos chamar Deus de Pai, mas podemos sim chamar Deus de Pai e não viver como filhos. E a obra do Espírito Santo, amado, Deus Pai idealiza o plano de salvação. O Deus Filho, ele vem à terra e ele executa o plano da salvação. Jesus vem, encarna, o Deus Filho, ele encarna, ele vive uma vida sem pecado, ele executa, morre numa cruz, pagando o preço dos nossos pecados, mas a morte não teve poder de detê-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e Jesus cumpre a promessa dita aos seus apóstolos. Jesus vai aos céus, depois de ressuscitado, ele vai aos céus, hoje ele está à direita do Pai, e ele envia o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo agora, ele aplica essa obra redentora de Cristo na vida da igreja, e a obra do Espírito Santo é confirmar essa adoção em nós.
Gálatas, capítulo 4, verso 7, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia: sim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então a boa notícia do Evangelho não é que Deus nos abençoa por causa de quem nós somos, mas que Ele nos favorece apesar de quem nós somos. Amém? Então viver nos dias atuais, no tempo presente, com foco na graça futura, nos leva a um caminho de conformidade com a palavra. Amados, isso é muito importante. Vou repetir: viver nos dias atuais, situações econômicas, situações políticas, situações de enfermidade, situações de alegria, situações de prosperidade, situações de falta. Então, viver nos dias atuais, diante de todas essas circunstâncias, que eu e que você, e que a igreja também da Ásia, naquela época para a qual foi escrita também, passava por essas dificuldades, viver nesses dias atuais com foco na graça futura, ou seja, no que ainda vai ser revelado em Cristo, nos leva a um caminho de conformidade com a palavra. E é isso que Pedro está falando à igreja da Ásia, e é isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite, amados. Precisamos tirar o foco, o alvo, a nossa mente do problema, e precisamos colocar o nosso foco, o nosso alvo, a nossa mente em Cristo e no futuro que nos será revelado. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, que os nossos sofrimentos nos dias atuais não se comparam com a glória que nos será revelada. Aleluia! Então, dia a dia, sendo moldados, não conforme o padrão que o mundo estabelece, mas segundo a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Verso 15 e 16, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Pedro cita aqui a palavra de Deus. Pedro aqui, ele não está colocando uma regra mais para a igreja. Pedro está citando aqui Levítico 11, 44, 45, que tem, na verdade, o seu auge, essa palavra em Cristo. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus não nos chama para melhorarmos a nossa imagem caída. Deus não chama a mim e a você para melhorarmos a nossa imagem, mas Deus nos chama para sermos transformados conforme a imagem de Jesus Cristo. Amém? Deus não chama a mim e a você, Deus não chama a gente para melhorar, sabe, para dar uma melhorada. Não, Deus chama para a gente ser transformado. Amém? A Bíblia diz, essa transformação, ela é tão surreal que a Bíblia chama isso de um novo nascimento. Amém? Morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo aos Romanos diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Amados, esse mundo, ele comanda, ele informa, ele direciona padrões, para que possamos nos amoldar a esses padrões. Isso é algo muito sutil. O apóstolo Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Presta atenção que essa palavra se repete no texto de Pedro, e Paulo também prega muito, fala muito sobre isso, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Pedro usa essa palavra, o pensamento, não é isso? Deixa que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro ponto, ainda no verso 27, Pedro diz, verso 27 não, perdão, terceiro ponto, no verso agora 17, é necessário ter temor a Deus. Verso 17, se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor, durante o tempo da peregrinação de vocês. Então, temor a Deus, aqui, é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. E o temor a Deus não é o mesmo que ter medo, pavor de Deus. Ao contrário, a palavra aqui está diretamente ligada ao amor e à gratidão a Deus. Ou seja, se eu sei quem é esse Deus, se esse Deus me revelou primeiro quem eu sou, pecador, ingrato, sem merecer a graça dele, mas pelo amor dele, por ele ser santo, ele me amou, derramou de forma abundante a sua graça, a ponto de enviar o Filho dele para morrer pelos meus pecados. O temor, ele está ligado aqui ao amor e à gratidão a Deus, que vai levar aquele que reconhece Deus como Senhor, Santo e Salvador, a ter reverência e respeito diante dele. Amém? Aleluia. Salmo 110, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amados, ter reverência, gratidão ao Senhor, louvor, respeito, honra a quem é Deus. Amados, esse é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Aleluia. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Deus é santo, e aquele que é santo, porque Deus é santo e Deus habita nele, esse não pode compactuar com o mal, porque Deus é santo. E o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Provérbios 8:13. E quando isso que tem que acontecer? Quando? Em que tempo? Ainda no verso 17, 1 Pedro 1:17, no tempo da peregrinação de vocês. Aleluia. Amado, peregrino é aquele que anda por terras estrangeiras, que não é a sua terra natal, contando, acreditando que um dia ele irá retornar à sua pátria, à sua terra. É como se Pedro estivesse dizendo à igreja da Ásia, dizendo que nós não somos desse mundo. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos andar em temor a Deus, até o dia, preste atenção, até o dia em que Ele virá nos buscar para a nossa pátria celestial. Mas, tendo em mente a redenção em Cristo, toda essa novidade de vida tem como ponto de partida Jesus Cristo, amados. Não tem como chegarmos, irmos, alcançarmos e entrarmos na nossa pátria celestial, se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos tirar os nossos olhos, os nossos pensamentos, o nosso coração de Jesus Cristo. Nós não conseguiremos viver como filhos, muito menos buscar andar em santidade e temor ao Senhor, se não lembrarmos que tudo isso só é possível através do resgate que nos foi concedido por Cristo. Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Sabendo que a libertação do pecado, ou seja, Pedro está dizendo, sabendo que a libertação do pecado não foi paga com coisas que perecem, prata e ouro. Ou seja, igreja, vocês não foram retirados do mundo, não foram santificados, não foram pagos o resgate de vocês com prata e ouro, embora Deus seja o Senhor de todas as coisas. Mas ele diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Resgate e redenção aqui era um termo técnico para o dinheiro pago para comprar de volta um prisioneiro de guerra. E aqui essa palavra é utilizada como preço pago para comprar uma pessoa da escravidão do pecado e que se encontra sob a maldição da lei. E em Gálatas capítulo, por que a maldição da lei? Ou seja, se você está em pecado e a lei de Deus, que é santa e perfeita, amém? Se você não tem quem te salva do seu pecado, você é maldito perante a lei, porque você não consegue cumprir a lei. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Fazendo-se, presta atenção nesse versículo, que coisa linda. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o valor pago pelo nosso pecado foi a vida do Filho de Deus. Verso 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, vocês não foram comprados por coisas perecíveis, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Então era necessário que um sangue puro fosse derramado para que a ira de Deus fosse apaziguada. Não o nosso sangue envolvido em pecado, mas o sangue sem pecado de Jesus Cristo. E a boa notícia do Evangelho não é o fato de que Deus dá muita importância a mim e a você, mas sim o fato de que Ele nos liberta para dar muita importância a Jesus Cristo. Aleluia. Verso 20. Pedro falando, esse Jesus que morreu para te resgatar de uma vida de escravidão ao pecado. Pedro diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele não é só o Deus homem que veio te salvar, mas ele é o Deus Filho que também criou todas as coisas, antes de tudo ser criado e formado, mas manifestado, ou seja, encarnou nesses últimos tempos em favor de vocês. Aleluia. Amados, olha a dimensão e a profundidade. É impressionante como Pedro ele escreve em poucas palavras de forma tão profunda. Pedro ele diz nesse verso que esse Jesus, que ele veio, que ele derramou o seu sangue na cruz, um sangue puro, o Cordeiro de Deus que foi imolado pelo nosso pecado, que João Batista, quando olha para ele, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz que ele não é só o Deus homem, mas ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, que criou também todas as coisas antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. Mas ele foi manifestado, ou seja, ele encarnou, abriu mão da sua glória, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Aleluia.
Então a salvação já estava planejada por Deus em Cristo, antes que houvesse o pecado no mundo. Deus não foi pego de surpresa, Ele é soberano e Deus não pode ser surpreendido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi manifestado, nasceu, morreu e ressuscitou em favor imerecido, ou seja, é graça de Deus para vocês. Verso 21, para terminarmos, e por meio dele, vocês creem em Deus. A fé é um dom que vem através de Cristo, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês não estejam em coisas, mas estejam em Deus. Pedro diz: se vocês creem em Deus hoje é porque Jesus retirou esse véu que antes fazia separação entre vocês e Deus, igreja. Por isso, não recuem diante da dificuldade, avancem com fé em Cristo. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o levou aos céus, porque a morte não teve poder de o deter, Ele está vivo à direita de Deus, é Ele que testifica isso hoje em nós. O apóstolo Paulo diz também em Efésios que Deus, Ele colocou esse selo naqueles que foram chamados, naqueles que são salvos. Deus colocou o selo do Espírito Santo no coração. Aleluia! E é o Espírito Santo que faz a mim e a você lembrar quem nós somos. E não merecemos a graça, pecadores, mas o Espírito Santo nos lembra que em Cristo nós somos aceitos por Deus e em Cristo Deus nos abençoa e nos leva à eternidade. Aleluia! Por isso não é pela minha força e pela sua força, é pela força e o poder de Deus que se encontra em Cristo. Aleluia! É o Espírito Santo que testifica isso em mim e em você hoje. Nós somos filhos, herdeiros da promessa, e que, segundo a palavra, todas as promessas têm em Cristo o sim, o amém. Aleluia! É Ele que testifica isso em nós hoje, para que a nossa fé e a nossa esperança não esteja em nós e nem em coisas, mas em Cristo Jesus até a sua volta. E o que nós podemos trazer como aplicação diante desse texto tão glorioso? Amados, uma pergunta: como viver o novo então? Diante de tudo isso, como viver esse novo nascimento diante de tanta dificuldade? Temos aqui uma igreja em perseguição, temos aqui uma igreja que se encontrava em aflição, mas Pedro aqui exorta eles a se lembrarem de quem eles eram e de quem eles são, e de que qualquer coisa que nos aconteça não há de se comparar com a glória que vai ser revelada. Então Pedro chama eles a viver uma vida de santidade, não de devassidão, não de incredulidade, não uma vida distante de Deus. Vivam em comunhão. E amados, o que nós podemos trazer como aplicação? Nós precisamos viver através desse Evangelho de Jesus Cristo, dia a dia, porque o Evangelho ele não é somente a porta de entrada no reino de Deus, mas ele é um meio de nos relacionarmos com os irmãos e com Deus. E como isso pode acontecer no nosso dia a dia, amados? Nós precisamos de Cristo, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos, assim como a igreja da Ásia, de oração, nós precisamos, assim como a igreja da Ásia e Pedro dizendo, nós precisamos de comunhão, nós precisamos viver, nós fomos transformados para vivermos intencionalmente, conforme a imagem de Jesus Cristo, não conforme o padrão do mundo. Nós precisamos ser mais intencionais, precisamos estar mais em comunhão, porque
não porque isso é uma lista de novas regras. Se nós pararmos para pensar, Cristo foi o que fez antes isso por mim e por você. Amém? Ele se despiu da sua glória, viveu uma vida sem pecado, veio até mim e até você, por graça e por misericórdia. Amém? E através de Cristo e da sua vida, nós podemos sim, através dele, somente através dele, viver uma vida em santidade. E o campo para exercitarmos isso é o nosso dia a dia, é a nossa vida comum, é quando saímos daqui, depois desses portões, no domingo à noite, na segunda de manhã, de tarde à noite, durante a nossa semana, é exercitarmos isso diante das nossas dificuldades, diante dos nossos dias a dia. Nós não podemos perder a nossa mente em Cristo. Amém? Mantendo o pensamento sóbrio, conhecimento em Cristo e vida em graça. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, mais uma vez oramos, Senhor, em teu santo nome, te louvamos pelo poder da sua palavra. Como é bom, Senhor, estarmos aqui mais uma vez ouvindo a sua palavra, que é uma exortação à santidade, Senhor, e que não temos como sermos santos, não há, Senhor, em nós nenhuma linha que nos leve à santidade que não seja a vida do seu Filho Jesus. Que estejamos, Senhor, com a nossa mente nele, como diz a sua palavra aqui, como filhos obedientes, que não nos venhamos, Senhor, nos amoldar como os padrões do mundo, que venhamos entender que a nossa vida aqui, Senhor, de fato, é uma vida como de peregrinos, Senhor, de que nós não pertencemos a essa terra, de que cada coisa, cada circunstância que venha acontecer conosco, que venha nos lembrar, Senhor, de que o nosso futuro não é aqui, mas em suas mãos, nos céus, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de vivermos conforme, Senhor, a imagem e a semelhança do seu Filho nos dias de hoje, para o louvor da sua glória. Amém. Vamos louvar o Senhor.